Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Professora Stephanie aqui acompanhando vocês. Estamos agora no módulo 3. Nesse módulo 3, vamos falar sobre artes visuais. Bom, nós estamos falando de arte também nos módulos anteriores, mas quando nós falamos de visuais, a palavra remete a visual, aquilo que você vê. Basicamente, tudo aquilo que você vê pode ser inserido dentro das artes visuais, mas ver é diferente que olhar. Bom, o que é olhar? Olhar é quando você tem algo, o seu olho acompanha, e o seu olho, olhar está relacionado ao olho. Então, olhar, você pode olhar para tudo, mas ver está relacionado àquilo com que você escolheu dar uma interpretação, aquilo que você escolheu dar significado. Basicamente, nós somos bombardeados por imagens o tempo inteiro, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, certo? Hoje, na nossa atual realidade, é muito comum estarmos conectados com o celular basicamente 100% do dia. Quando você está com o celular, você também é bombardeado por várias imagens. Antigamente, esse bombardeio vinha através da televisão. Já perceberam como nas televisões, nos programas de televisão, existem muitas propagandas? Bom, é naquele momento ali que nós enfrentamos uma quantidade enorme de bombardeios de imagens. Inclusive, muitas propagandas foram proibidas. Como assim? Sim, algumas delas, principalmente se tratando de crianças. Publicidade exagerada para crianças. Por quê? Porque as crianças ficavam convencidas que queriam determinados brinquedos. Bom, isso acabou sendo alterado, mas ainda enfrentamos um bombardeio de propagandas nos celulares, na internet, nos computadores. O que a gente faz então? Então, nesse módulo, nós vamos aprender a ter discernimento sobre essas imagens. Nem tudo que nós olhamos, nós temos capacidade para ver. Traduzindo, interpretar. Então, vamos partir da premissa da interpretação das imagens. Olha só, as linguagens da arte dentro das artes visuais. Então, aqui, como expressar uma ideia por meio das artes visuais? Parece complicado, mas não, é muito simples. As artes visuais, elas estão inseridas dentro do contexto das imagens. Até aí tranquilo, mas que tipo de imagens são essas? Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre as obras de arte. Toda obra de arte, sendo uma pintura, sendo uma escultura, sendo uma gravura, ela pode sim ser inserida como artes visuais, pelo fato de você ver. E o que você vê, você pode interpretar. Imagina você tendo a oportunidade de entrar dentro do museu e admirando uma obra de arte. Muitas pessoas não sabem exatamente aquilo que elas estão fazendo. Algumas fingem, outras realmente se dedicam. Bom, quando você se deparar com uma obra de arte, primeiramente pense o que essa imagem significa para você. Qual foi o impacto que ela teve em você? Você gostou? Você não gostou? Tente descobrir quais os motivos que te levaram a ter esta interpretação desta imagem. Nem tudo que é dito como obra de arte significa que você vai gostar. Isso é muito subjetivo. Isso vai variar do seu gosto. Algumas obras é necessário que você tenha um conhecimento específico. E esse conhecimento, ele vai partir do movimento artístico que essa obra fez parte, do conhecimento que você tem do artista e daquele momento que ele pintou. É muito diferente fazer uma produção artística em 1500 na Europa de uma produção artística no ano de 2019 no Brasil. São contextos totalmente diferenciados, são artistas diferentes, são escolhas diferentes.
Mas as artes visuais fazem parte, sim, do ser humano, desde a pré-história, como nós já falamos no módulo 1, e até nos dias atuais. Muitas obras, inclusive, são produzidas para que você possa ter a experiência no contexto digital. Olha que interessante! Por acaso, você já fez alguma imersão no YouTube? Como assim imersão? Imersão é quando você entra. Já perceberam que no YouTube tem um programa chamado YouTube 360 e você pode colocar um óculos digital conhecido como óculos Rift e naquele momento, aquela pequena telinha do YouTube, ela se transforma em 3D? Sim, 3D. Assim, quando você coloca o óculos, você entra dentro daquele espaço, mesmo sendo virtual. Não necessariamente você precisa estar naquele local, né? Outra possibilidade que nós temos também são as grandes fotografias, as grandes imagens que estão disponíveis na internet. Então, muitas imagens que nós podemos interpretar, nós podemos escolher dentro do nosso gosto. Bom, e aí a gente vai fazer algumas imersões agora. Olha só. A fotografia, ela acabou se tornando uma grande referência das artes visuais. Por quê? A pintura, ela surge há muitos séculos atrás e ela fez parte, sim, da humanidade. Ela começa nas cavernas, depois, com o tempo, são criadas as telas. No final da Idade Média, início do Renascimento, surgem as telas. Essas telas que a gente conhece, que a gente pendura no quadro, né? Coloca no quadro, pendura na parede. Muitos utilizam, inclusive, para enfeitar uma casa, para decorar uma casa. Outras estão em museus ou em galerias valendo milhões. Mas esse tipo de obra de arte acabou enfrentando um grande problema, que foi o surgimento da fotografia. Quando a fotografia surge aproximadamente no século XVII, século XVIII, ela trouxe um grande problema para os artistas. Que problema é esse, professora? Naquele momento, muitos artistas ganhavam a vida fazendo retratos. Retratos de pessoas importantes ou daqueles que tinham condições de encomendar esse tipo de trabalho. Quem não quer que a sua imagem seja eternizada? Bom, esse tipo de prática não é somente dos dias atuais com a famosa selfie. Não, isso vem de muito antes. A questão é que quando a fotografia começa a se popularizar, as pessoas vão deixando de fazer retratos por alguns motivos específicos. Primeiro, na produção de um retrato, existe uma grande demanda de tempo. As pessoas precisavam ficar horas e horas e horas posando para os artistas, para que eles observassem e copiassem as pessoas. É muito desgastante. Imagina você ficar sentado durante 6 horas na mesma posição? Difícil, né? Então, quando a fotografia começa a ser popularizada, mesmo demorando um tempo, sim. As primeiras fotografias demoravam até 40 minutos para que pudesse dar um clique. Era muito melhor ficar 40 minutos preparando para uma fotografia do que dias, meses, posando para um artista. Outro detalhe também, naquele momento a fotografia tinha um custo muito alto. Mas esse custo alto, ainda assim, compensava em relação à produção de uma tela. Acabou que, com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, as fotografias, as máquinas, as câmeras fotográficas se tornaram mais baratas, menores, mais acessíveis. E, inclusive, a profissão de fotógrafo também ganhou uma grande popularização. Antigamente, as pessoas, quando faziam seus eventos pessoais, festas de casamento, aniversários, jantares, elas precisavam contratar um fotógrafo profissional, pois naquele momento não era qualquer pessoa que tinha a possibilidade de ter uma câmera. Hoje, com o celular na mão, qualquer um se tornou um fotógrafo. Isso acabou transformando na modernização da fotografia. Mas, como linguagens artísticas, dentro das artes visuais, a fotografia também ganhou um campo. Sim, a fotografia acabou se transformando também em obra de arte. Hoje em dia, muitos fotógrafos
acabaram deixando de fazer trabalhos em festas para que eles se tornassem artistas. Sim, existem muitas galerias que acabam colocando exposições de fotógrafos. Vamos a um exemplo? Um fotógrafo brasileiro que tem um respeito internacional, conhecido como Sebastião Salgado. Esse fotógrafo, ele tem toda uma preparação técnica e um conhecimento artístico e uma linguagem estética. Sebastião Salgado é conhecido internacionalmente pela capacidade de ir em povos afastados e fazer fotografias um tanto quanto peculiares. Bom, um de seus grandes trabalhos foi um trabalho que ele fez no continente africano, trabalhando com tribos mais afastadas. Sim, algumas delas, inclusive tribos aborígenes. Mas ali naquele momento ele conseguia registrar a cultura, o cotidiano, animais, iluminação, pôr do sol. Isso foi um ganho para as artes, para a fotografia, muito grande. Temos vários outros fotógrafos, não somente Sebastião Salgado. Esse é somente um exemplo de um grande fotógrafo brasileiro. Além da fotografia, nós temos também outros tipos de arte. Uma delas é a gravura. Bom, a gravura ela consiste no seguinte: o artista ou qualquer pessoa, ele pega um pedaço de madeira, também pode ser um pedaço de pedra, um pedaço de isopor, e isso ele faz com que se transforme em uma matriz. Por que matriz? Porque através dessa matriz ele vai gerar cópias. Com essa matriz, ele faz uma pequena escultura, ele faz um entalhe. Com peças específicas, ele vai retirando elementos da madeira, da pedra, pode ser do metal também. Ele vai retirando, quando ele consegue criar um desenho, uma imagem, ele pega e passa uma camada de tinta nessa matriz e essa camada de tinta ele coloca em cima de um papel. Automaticamente ele coloca dentro de uma prensa. Essa prensa, ela vai pressionando a matriz em cima do papel. Ele cria um carimbo. Com essa matriz, ele pode gerar várias cópias. As gravuras são muito utilizadas como arte. As gravuras, elas são muito utilizadas pelos artistas, mas também nós temos as esculturas. Bom, a escultura trata-se de um tipo de objeto de arte que é feito partindo de uma matéria-prima. Ela pode ser um pedaço de madeira, de pedra. Aqui no Brasil era muito utilizado pedra-sabão em Minas Gerais, principalmente pelo Aleijadinho. Mas também muito conhecido trabalhos feitos em mármore. Bom, pega-se essa pedra ou essa madeira e o artista vai esculpir. A diferença desse tipo de arte, ela é visual. Sim, você vai ver esta obra, mas você vai ver partindo do âmbito 360. Você pode andar pela obra. E aí a gente tem uma pequena diferenciação. Enquanto que um desenho ou uma tela trata-se de uma obra bidimensional. A obra bidimensional, ela tem altura e largura. Já uma escultura, ela é uma obra tridimensional, porque ela tem altura, largura e profundidade. Quando uma obra é tridimensional, aí sim você tem a capacidade de vê-la como um todo, quando você faz a experiência de andar sobre ela. E é o que nós dizemos que uma experiência partindo de um ângulo de 360 graus, pois você faz todo o trabalho de andar sobre a obra. Mas qualquer obra, sendo bidimensional ou tridimensional, ela precisa de ter cor. Ela pode sim ser colorida, mas ela também pode ter somente uma cor ou sendo preto e branca, tá? Isso é uma questão que vai da escolha de cada artista. Mas essas obras, elas também precisam de ter forma. Ela pode ser a forma de um desenho, a forma de uma escultura. Essa forma de escultura, ela tem uma forma animal? Ela tem uma forma humana? Ela é abstrata? Sim, porque mesmo sendo abstrata, ela tem uma forma abstrata. O que é o abstrato? O abstrato é tudo aquilo que você olha e você não consegue identificar o que seja. Vamos utilizar o exemplo de uma palavra, amor. Se eu pedisse para que cada um de vocês fizesse um desenho representando o amor,
cada um poderia fazer um desenho diferente. Ali vocês estão inserindo formas abstratas, porque cada um escolheu. Não existe uma regra única para uma forma abstrata. Já, por exemplo, se nós fôssemos trabalhar partindo de um desenho de um animal, um cachorro. Todos sabem quais são os elementos básicos para se desenhar um cachorro. As orelhas, o focinho, a cauda, as 4 patas. Então, aqui nós temos já referencial. A forma abstrata, ela não tem referencial. Então, existe uma liberdade da construção do objeto. Linhas. Bom, para se desenhar, a maioria dos desenhistas, sim, eles vão utilizar linhas, porque são as linhas, a construção das linhas é que vai dar forma ao objeto. E volume. Bom, o volume, ele não necessariamente está inserido somente no tridimensional, no bidimensional também. Quando um artista faz uma pintura, um desenho ou uma gravura, ele pode dar a sensação de volume. Como é que ele faz isso? Através de técnicas específicas, através de pinturas com luz e sombra. A utilização de luz e sombra, ela te causa a sensação. Numa obra bidimensional, ela não tem volume, mas ela pode te causar a impressão de volume. Basicamente, engana os olhos. Para qualquer obra de arte é necessário observar, refletir, descobrir o significado. Como que nós fazemos isso? Observando, vendo, interpretando. Você pode pegar qualquer objeto que seja visual. Então, vamos partir desse pequeno exercício. Observe, reflita. Qual é o significado que ele tem para você? E descubra esse significado. Esses significados, eles podem variar de pessoa para pessoa. O importante é a reflexão acerca sobre o objeto. Continue seus estudos e nos vemos no próximo vídeo.